Toca muito no meu coração quando eu digo a mensagem, essa mensagem bíblica, e que Deus vai falar com você, falou comigo nessa semana. 2 Crônicas 32, verso 1, lemos: depois dessas coisas e dessa verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e tentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. E assim muito o povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. E ele animou e edificou todo o muro quebrado até as torres, levantou o outro muro por fora e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs capitães de guerra sobre o povo. Reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com eles. Com ele está o braço de carne, porém conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras do rei de Judá. Senhor nosso Deus, falai conosco, Deus. Obrigado por estar na tua presença, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que está aqui hoje. Obrigado pela vida de cada irmão que é ofertante, que é dizimista e que tem abençoado a tua casa. Repreende todo o mal que vem contra o teu povo. Encha-nos da tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Podemos assentar-nos. Irmãos, às vezes, presta atenção, às vezes, tudo parece muito bem, obrigado. Parece que tudo vai bem na nossa vida. E quando as coisas estão bem demais, eis que o inimigo chega e tudo vai por água abaixo. Lembra do povo de Israel, povo do Egito, quando Deus deu aquele sonho para o faraó, e José foi lá interpretar o sonho. José falou: só vai ter 7 anos de muita fartura, vai haver abundância em toda a terra, seguido de 7 anos de muita miséria. E a miséria vai ser tanta, mas tanta, que ninguém vai se lembrar da fartura. Ninguém vai se lembrar. Tem hora que o problema é tanto na nossa vida, parece que nós estamos atolados, que você não consegue lembrar de uma bênção que Deus te deu. Você não consegue lembrar de nada, porque você está atolado no meio do problema. Como falei no Salmo 84, você está no vale de Baca, você está no vale do sofrimento, você está no vale da provação, e você se esquece. E nesse texto aí, se você ler 2 Crônicas, lá para o capítulo 26 até o 29, você vai ver que quando o rei Ezequias, ainda jovem, quando ele, e no capítulo 29, verso 1, diz que o rei Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E o versículo 3 diz assim, 2 Crônicas 29, 3: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e a reparou. A primeira coisa que o rei Ezequias fez foi desfazer o que os seus pais haviam feito, o que os reis do passado haviam feito. Tinham fechado a casa de Deus, e agora cada um adorava o Deus que quisesse.
agora servia como quisesse. Então Ezequias foi lá, abriu o templo, restaurou a casa de Deus, restaurou os sacerdotes, fez escudo. Então ele restaurou a adoração em Israel. E quando o povo começa a restaurar o seu culto, quando ele começa a cultuar a Deus, quando ele começa a adorar verdadeiramente, o inimigo começa a ficar preocupado, porque sabe que conosco, quando a gente ora e busca, nós somos invencíveis. Porque o mal não vai ter poder contra nós. Ezequias, o povo de Deus, havia restaurado o templo e voltaram a buscar o Senhor. Isso irritou o inimigo. Você quer irritar o maligno? Você quer irritar o mal? Ore, seja fiel. Você quer que as pessoas te notem? Seja diferente. Seja fiel. Seja uma pessoa alegre. Seja uma pessoa contente. Faça como o povo de Deus fez. Olha só, 2 Crônicas 29, versículo 5. Olha o que o rei diz. 2 Crônicas 29, 5. Disse-lhe: ouve-me, ó levitas, santificai-vos. Agora, santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. O templo estava carregado de imundícia, porque os nossos pais transgrediram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, lhe deram as costas. Olha só, também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereciam holocaustos ao santuário, ao Deus de Israel. Queimar incenso e oferecer holocausto equivalia às orações. O incenso representa as nossas orações, a oração do povo de Israel. O sacrifício representava o sacrifício para o povo de Deus e também pelos pecados da nação. O povo deixou de adorar a Deus, o povo deixou de cultuar. Então você quer irritar o inimigo, quer que o inimigo, talvez você fale: pastor, eu passei a orar mais, santificar minha vida, só veio problema, mas é isso que vai acontecer no começo mesmo. Quem não ora, quem não lê a Bíblia, quem não santifica a sua vida, tem problema espiritual? Não, porque o diabo está abraçado com ele. Diz a Bíblia. Eu tenho um amigo lá em Anápolis, a gente congregava junto na mesma igreja no começo, e ele tinha um provérbio bem engraçado, né? Falava: aquele que não ora, que não busca, o diabo está abraçado com ele. Mas se você começou a orar, começou a buscar, você começa a enxergar os problemas, você começa a ver o que você tem que mudar. Irmãos, a minha oração, ela é tão diferente, a sua oração é tão diferente, e quando você começa a orar, para que seja para abençoar o outro, primeiro Deus mostra o seu defeito. Deus começa a trabalhar na sua vida de dentro para fora. Deus nunca vai te abençoar sem falar com você: meu servo, eu vou te abençoar, você tem que mudar aqui e ali. Vamos falar aqui no trabalho. Você tem que cuidar do seu testemunho. Então você quer irritar o inimigo? Santifica a sua vida. Tire toda a imundícia da sua vida. Eu gosto muito do livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, onde a Bíblia diz: orando, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas também diz, que nós devemos nos desapegar de tudo aquilo que está nos embaraçando. Tem coisas que estão te embaraçando. Eu coloquei Hebreus 12, verso 1 e 2. Tem coisas que está te embaraçando, que está te impedindo. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, o que a gente tem que fazer? Desembaraçar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus. Mas para mim olhar fixamente para Jesus, eu tenho que
tirar que está me embaraçando, que está me impedindo de orar, de ler a Bíblia, de consagrar, daquilo que está me impedindo de ter um casamento melhor, de ter uma vida melhor. E fica tranquilo, geralmente não é dinheiro. Na maioria das vezes não é. É outras coisas. Santifique a sua vida e você vai trazer Deus para perto de você. Só fecha os outros caminhos. Quando você santifica a sua vida, você traz Deus para perto de você. Quando você santifica a sua vida, você traz Deus para dentro de você. Deus não habita em templos imundos. Pastor, então por que eu vejo as pessoas, quando ele vem voltar, ele se arrepende, ele está mexendo do Espírito Santo? Sim, ele foi cheio do Espírito Santo mesmo. Não importa se ele estava de brinco, não importa se ele estava tudo cheio de tatuagem, não importa nada disso. O que importa é se ele se arrependeu e converteu. Se isso aconteceu, no próximo culto ele vem transformado. Se estava de mini saia, no próximo culto vem bem vestido. Se estava todo bagunçado, no próximo culto não tem cigarro no bolso, não tem droga no bolso, no próximo culto está com a Bíblia debaixo do braço. Por quê? Porque Deus entrou na vida dele, é nova criatura. Glória a Deus. Não sou eu que falo, isso é bíblico. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, quando estamos santificando mais e mais, menos ou menos, mais ou menos, o dia do inimigo vai chegar. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel, o povo de Judá, né? 2 Crônicas 32, 21. Depois dessas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se de Jerusalém. Irmão, só para você um contexto histórico, para você entender. Quem eram os assírios? Era um dos povos mais poderosos da antiguidade. Eles eram um dos povos, dos primeiros. Aliás, segundo a história, os assírios foram a primeira nação a ter um exército organizado.